Boa noite, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, dia 8 de abril, tá? O tema tudo menos comercial de margarina. Bom, eu não entendi muito bem porque eles colocaram esse sistema, mas tudo bem. A habilidade que a gente vai trabalhar é ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade, tá? Bora lá. Como é a sua família? A gente já falou um pouco sobre isso. Lá na Constituição Federal de 1988, trata da família no artigo 226, e a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Isso a gente já falou também com vocês, né? Vamos continuar aqui. Aí tem os incisos, né? Falando sobre a família, tá? Eu vou passar que a gente já falou sobre isso. Vamos direto às tabelas aqui pra gente analisar elas, tá? Bom, aqui tem uma tabelinha básica do IBGE 2000, 2005 e 2010. Falando sobre as famílias, a evolução delas, tá? Então aqui, ó, primeiro aqui, na primeira linha, mostra famílias compostas por mães solteiras. Em 2000 tinha 10,5 milhões, né, de mães solteiras, famílias com mães solteiras. E em 2005 isso aumentou para 11,6 milhões. Então aumentou o número de mães solteiras no Brasil. 2000 a 2005, tá? Filhos por mulher, 2,8 em 2000. Filhos por mulher em 2010, 1,9, caiu. Então, as mulheres estão tendo menos filhos no Brasil. Adolescentes com 15 anos com filhos, em 2000 era 14,8. Em 2010, com adolescentes de 15 a 19 anos com filhos, 11,8. Caiu, então, adolescentes que ficavam grávidas, né, na adolescência aí, os dados. Bom, olha esse gráfico aqui, acho que não sei se dá para ver, aqui tem muita linha, né? As linhas aqui, mas eu vou falar para vocês, são diferentes formas de família com filhos, tá? Então isso aqui foi uma pesquisa do IBGE de 2005 a 2015. Vamos lá, a primeira linha aqui, que é uma linha azul, ela caiu, casal com filho com homem como referência, ou seja, o pai que sustenta a família. Era 66,3 em 2005, agora em 2015 caiu para 53,9, caiu. Mulher sem cônjuge com filho, de 25,8 subiu um pouquinho para 26,8, tá? Ou seja, mulher, mãe solteira, né? Casal com filho com mulher como referência, então 4,8 e subiu para 15,7, tá? Homem sem cônjuge com filho, homem, né? Pai solteiro, vamos dizer assim, 3,1 em 2005, 3,6 em 2015, aumentou um pouquinho. Casal com filhos, 50,1 em 2005, 2015, 42,3. Então tem muitos casais sem filhos, né? Eu sou um exemplo disso ainda. Não tenho filhos ainda, mas se Deus quiser, Deus vai mandar pra gente. A gente está perguntando aqui. Mulher sem cônjuge com filhos, 18,2, caiu para 16,3. Casal sem filhos, 15,2 subiu para 19,9, tá aí, ó, essa estatística aí. Unipessoal é solteiro, que não casou, família só ele sozinho. 10,4 subiu para 14,6, mais pessoas sozinhas, solitárias. Outros tipos de parentesco, 5,9, 6,5, multipessoal, sem parentesco, 0,3, 0,3, né? Aí os dados aqui do censo de 2010 mostrou que 35,4% da população não residia no município onde nasceu. Eu, por exemplo, nasci em Taubaté, então nesse período eu mudei para uma outra cidade, ou para outro estado, ou até para outro país, né? Então, 35% da população aí. Sendo que 14,5%, né, 26 milhões de pessoas moravam em outro estado, né? São Paulo, 8 milhões de pessoas, Rio de Janeiro, 2 milhões, Paraná 1 milhão e 700, Goiás 1,600, acumularam a maior quantidade de pessoas residentes que não nasceram lá, né? Então essas regiões que tem mais pessoas de fora. Enquanto isso, Minas Gerais, com 3,6 milhões de pessoas, Bahia 3,1 milhões de pessoas, São Paulo 2,4 milhões de pessoas e Paraná 2,2 milhões, os estados com maiores volumes de população natural que foram morar em outras unidades da federação. Então pessoas que saíram do seu estado foram morar em outro estado, tá? Interessante isso. Aí, em relação à migração, que é um termo que a gente vai falar também com vocês mais para frente, migração entre os países em 2010. O país recebeu 268,5 mil imigrantes internacionais, 86,7% a mais do que 2000, né? Olha só, então cresceu bastante o número de imigrantes aí nessa década aí de 2000 a 2010, né?
Os principais países de origem dos imigrantes foram os Estados Unidos, olha aí, os Estados Unidos 51,9%, o Japão, o que mais? O Brasil está recebendo também de volta muitos brasileiros que estavam no exterior, também tem muitos brasileiros, 41,1 mil brasileiros. O total de imigrantes internacionais foi de 174 mil e 65% eram os brasileiros e estavam retornando, né? Então esse povo todo está retornando também para o Brasil, estão fora, tá? Já em 2000 foram 87 mil, tá vendo? Deu uma dobrada aí. Imigrantes internacionais de retorno, 61,2%. Então, olha, 60% de imigrantes que estavam fora estão voltando para o Brasil, né? Mas essa época é de 2000, tá, a 2010, tá? Eu dou uma mapinha aqui, ó, mostrando um pouco dessa imigração aqui, tá falando aqui em 2009 mais ou menos, tá? Da imigração de outros... veja bem, tem um detalhe, tá? Imigração é aquele estrangeiro que sai do seu país e vem morar aqui. Então ele se torna imigrante no Brasil. Migrante é aquele que muda de um estado para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. É um migrante. E emigrante, ele volta para o seu país. Tá? Então, nos casos que eu estou falando também. Tem essas três formas aí. Olha aqui o gráfico que eu falei para vocês, tá vendo? Da imigração. Isso aqui de 2008, 2009. Olha quantos países, né, que vão vindo aqui para o Brasil, chegando aqui como imigrantes, né? Bastante da Europa, dos Estados Unidos também um pouco, Ásia, África, né, China, Índia, aí, Japão e tudo mais. Imigração e emigração. Então, lembrando, imigração é aquele que sai do seu país de origem e vem morar em outro país, tá? Nós aqui, por exemplo, colônia italianos que vieram para cá, para o Brasil. Então, são imigrantes. Agora, emigrantes é aqueles que voltam para o seu país, tá? Os imigrantes estão aqui e estão voltando para a Itália de novo. São emigrantes daí, tudo bem? Então, tem uma numeração aqui, ó, dos estados que mais têm imigrantes e emigrantes. Mas eu vou falar só dos imigrantes, tá? Os imigrantes são aqui o pretinho. Olha, Sudeste, na região Sudeste que tem mais imigrantes, com 656 mil aproximadamente, né, imigrantes. Nordeste, 541 mil. Depois vem o Centro-Oeste, 518 mil. Depois a região Sul, 252 mil. E o Norte com 184 mil. Tá. Aqui também um outro mapa falando aqui dos imigrantes e seus países de origem, da onde eles estão vindo, né? E aí tem uma corzinha aqui, tem um verdinho mais escuro. E aqui, e esse ano, como que é esse ano aqui? Deixa eu ver desse gráfico, não tá falando. Mas esse 2014, tá falando aqui, 2014. Então, ó, tá dizendo que os imigrantes, ou seja, que os estrangeiros estão vindo para o Brasil, estão vindo dessas regiões aqui, ó. Tá mostrando bastante que a América Latina, tá? América Latina inteira, tá vindo bastante imigrante para cá, um pouco de europeus também. Índia, China, Japão, Indonésia, são os que mais imigrantes estão vindo para o Brasil dessa época aí de 2014, tá?